Pai do Senhor, meus amigos, bom dia, nação Madureira, tudo bem? Esse trimestre começamos mais uma lição, estamos falando sobre o Espírito Santo. Semana passada tivemos a primeira aula falando sobre a personalidade do Espírito Santo, ele como pessoa. E agora, na segunda lição, vamos estar falando sobre a divindade do Espírito Santo. Eu resolvi colocar esse videozinho aqui, bem, uma introduçãozinha bem rápida sobre essa nova lição, porque eu sei que tem irmãos que não podem participar da nossa BD por motivos diversos, e eu queria não deixar ninguém de fora, então que todos pudessem ter pelo menos uma base do que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Nessa segunda lição, vamos falar um pouco sobre a divindade do Espírito Santo. E queria pontuar justamente nesse ponto, começar por aqui, o Espírito Santo, a questão de santidade. O contexto bíblico ele nos dá um direcionamento de santo como sendo aquilo que seja separado, algo que é incomum, não é ordinário, algo especial. Esse é o contexto principal de santo. Mas existe a conotação do aspecto moral também, que é bastante importante. E fazendo um paralelo entre o santo e o que é profano, que às vezes a gente tem uma visão de que é profano aquilo que não presta, aquilo que é ruim, mas na verdade a ideia de profano é algo que não é comum, que não é normal, que não é santo. Então, o que é profano é aquilo que não é especial, que não é santo, que não é consagrado. E essa é uma ideia importante que nós temos que ter a priori aqui. Deus ele separa pessoas para serem santos. A gente vê lá no Antigo Testamento ele levantando levitas, sacerdotes, pessoas que são separadas para o ofício do Senhor. Existe também a questão de lugares santos. Quando Moisés está ali diante da sarça ardente, Deus fala para ele, tira a sandália dos seus pés, que o lugar onde estás é terra santa. Tem também utensílios que são santos, que são consagrados. Por exemplo, a gente vê no tabernáculo todos aqueles utensílios sendo separados, sendo consagrados para o serviço do Senhor. Aí, entrando em Levítico, capítulo 19, onde está o código de santidade, que tem todo um relato sobre essa questão de santidade, o versículo 2 diz o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E lá em 1 Pedro 2,9 também tem uma correlação nessa questão de um povo santo. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus ele faz uma separação do seu povo, dizendo para que ele seja santo, nesse sentido de separado. E aí, vamos, usando aqueles mesmos exemplos que nós temos lá, queria pontuar algumas coisas aqui. Esses homens, mesmo sendo santos, mesmo sendo separados, eles poderiam se profanar, tanto porque o ser humano ele é falho. A própria lei vai ter vários rituais de purificação, de limpeza dos sacerdotes, daqueles que trabalhavam ali. Então, eles tinham que estar se purificando. Os utensílios também poderiam ser profanados. A gente vê que o templo, por algum tempo, foi profanado. Esse exemplo que eu citei aqui da mesa dos pães, esse alimento que era posto ali era consagrado ao Senhor, então era um alimento santo em que só os sacerdotes, levitas, poderiam consumir. Mas tem uma passagem em que Davi, por ter fome, entrega a ele esses pães para ele comer. Tanto que Jesus também cita isso lá no Novo Testamento. Então, existem essas pontuações de santo que são profanadas. Aí, chegando em Isaías, capítulo 6, do 1 ao 3, vai relatar que Isaías tem uma visão da santidade de Deus. Ele vê o Senhor, e ali no versículo 3 vai ter uma expressão interessante. Diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Que no hebraico seria o Kadosh, Kadosh, Kadosh. Deus, ele é
por essência, ele é intrínseco, ele é por natureza santo, ele é completamente santo. E essa santidade de Deus, diferente daquelas demais, é uma santidade que não pode ser profanada. Então, Deus, ele é santo e não pode ser profanado. E aí, o que acontece com a nossa correlação? Se nós somos santos, mas por alguma das vezes podemos profanar essa santidade ou pecar. E eu queria fazer um paralelo justamente com essa imagem aqui, com o arraial de Israel. A gente vê que o arraial ele tem uma estrutura muito bem detalhada, o próprio Deus relatou como seria isso, e a gente vê que o acampamento ele era separado por tribos, são rodeados, no seu centro existia o tabernáculo, e rodeado pelas tribos, três tribos em cada posição, no norte, a sul, a leste e a oeste. E a gente vê que esse povo que é separado, que é santo, ficava ao redor do tabernáculo. Os tabernáculos ficavam bem ao centro dele. E a gente vê aqui um nível de santidade. Eles são santos, porque são separados de Deus. Deus os chamou ali. Adentrando o tabernáculo, a gente vê que ele tem várias não diria camadas, vários pontos. E um deles é esse aqui, que é o pátio. Dentro do pátio, todo mundo tinha acesso, todos podiam chegar para entregar seu sacrifício e as suas ofertas. E à medida que você vai entrando mais para dentro desse centro, você vai entrando mais próximo da santidade. Um outro ponto que tem é o lugar santo. O lugar santo é a entrada já mais restrita. Só os levitas e sacerdotes entravam ali para ministrar a troca dos pães, queimar incenso, acender o candelabro. Então, ali somente quem já estava com mais preparo, mais santo, mais consagrado ao Senhor poderia adentrar. E na sequência ainda tem o lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E aí sim, era um lugar onde a santidade do Senhor era notória. Existia a Arca da Aliança, sobre a arca o propiciatário, e acima do propiciatário, entre os dois anjos, a Shekinah, que é a glória de Deus. Então ali a presença, a santidade do Senhor era notória. E era um lugar tão santo que apenas o sumo sacerdote entrava e uma vez ao ano. Então, o que eu quero falar com isso? À medida que você vai se aproximando da santidade de Deus, você vai se aproximando da própria essência da santidade, isso é um processo. Aquele povo que estava no arraial, que era um povo santo, separado, buscava mais e mais a presença do Senhor. E é isso que é uma caminhada nossa. Hebreus 12:14 diz o seguinte: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Pai. E aqui é algo de importante. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, é um princípio para nós nos chegarmos diante da santidade, diante do próprio Deus que é santo. É a nossa santificação. Então, à medida que nós vamos chegando ao Senhor, nós temos que ser mais santos. E aí, 1 Coríntios 6:11 diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, o que acontece? Nós somos lavados, santificados, justificados. Então, a nossa santificação, ela vem através daquele que é santo. Então, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele é o agente de santificação em nossa vida. Por isso que está essa importância do Espírito Santo na nossa vida, na nossa busca desse Espírito Santo, que agora eu digo, voltando no começo, ele é santo porque ele é divino.
Então, é o nosso enfoque dessa lição, a divindade do Espírito Santo. Ele é divino e essa habitação, esse Espírito Santo atuando na nossa vida, nos faz chegar próximo à santidade. E com essa santidade, nós conseguiremos se achegar ao Pai, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Então, é um processo que vem de Deus para a nossa vida, que a gente, pelo Espírito Santo, somos a cada dia transformados, somos santificados, somos mais consagrados ao Senhor, para podermos um dia achegar a Ele. E aí eu queria ler esse último texto aqui que diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fazem. Então, esse santo, que é o Espírito Santo, que é divino, que é a essência da santidade, ele nos ajuda a sermos santos. E nessa correlação de nós nos separarmos, nos dedicarmos, nos consagrarmos, nos santificarmos no Espírito, gera em nós obras, gera em nós ações santas. E aí já entra o contexto de frutificação, fruto do Espírito. Então, a gente tem muita coisa para ver nesse trimestre. Isso aqui foi só uma pinceladinha, eu espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido um pouquinho. Dúvidas, sugestões, reclamações. Fala assim, Damião, tu tá falando besteira? Então, vamos por aí. Então, a nossa escola dominical é para isso, para nós aprendermos um pouco mais, nós juntos aprendemos, com cada um com os irmãos, partilhar experiências. E esse tema de Espírito Santo é muito importante para a edificação, para o entendimento da igreja. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a vida de cada um.